Para além dos possíveis impactos no mercado, a confirmação de casos de gripe aviária no Brasil causa preocupação também com relação aos cuidados a fim de evitar a entrada da doença nas granjas. Por isso eu vou conversar agora com o Luizinho, né, que é da Embrapa, né? Temos aqui o nome dele, Luizinho Carone, pesquisador, aliás, Caron, desculpa, Luizinho Caron, que é pesquisador da Embrapa Suínos e Aves. A gente viu aí, né, o ministro e também o secretário lá do Espírito Santo falando sobre a importância de se não manipular essas aves em caso de algum sintoma diferente. Por que isso pode acontecer? Que tipo de danos à saúde humana pode causar uma ave desse tipo? Uma boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde aos colegas espectadores do Mercado e Companhia. Prazer estar aqui com vocês. Como o ministro muito bem disse, a possibilidade de infecção de pessoas é muito remota, muito baixa, né? Muito poucas pessoas se infectaram. No entanto, é bom prevenir, né? Então, por isso existem equipamentos de proteção individual para se fazer essas coletas. Além disso, se a pessoa não é devidamente treinada ou capacitada para fazer esse tipo de procedimento, ela pode contaminar ainda mais o meio ambiente, colocando aves na volta e até outras propriedades em risco na hora de fazer essa coleta. Então, por isso, essa importância de se chamar o Serviço Veterinário Oficial, aí através da Secretaria da Agricultura e outros órgãos aí estaduais ou mesmo federais, né? Agora, para deixar claro essa minha questão, porque é importante, né, para o nosso telespectador, no caso de uma contaminação humana, esse vírus pode chegar a matar a pessoa? Sim, dos casos que tem, hoje são um pouco mais de quase 900 casos, mas isso é um histórico da doença desde 1997, a primeira vez que esse vírus foi registrado, tem mais de 400 mortes, então cerca de 50%. Então, é muito raro que infecte pessoas. As pessoas não têm o tipo de receptores necessários para se infectarem no seu trato respiratório superior, né? Então, é mais no fundo dos pulmões que estão esses receptores. Então, por isso, geralmente, quem está em risco é quem vai manipular, faz uma manipulação, tem um contato muito próximo, ou vive junto com as aves. São casos muito, muito raros. Mas, assim, não podemos dizer que não pode acontecer. Agora, do ponto de vista comercial, né, para o Brasil, que é o maior exportador de carne de frango do mundo, como é que os produtores têm que se precaver para que esse tipo de vírus não chegue nas granjas comerciais? A gente sabe da segurança, da biossegurança que tem aqui no Brasil, mas é sempre importante você dar aí algumas orientações, principalmente para os pequenos produtores, né? Sim. A forma principal de infecção pela influenza hoje, nós que somos livres de influenza aviária, ela existe aí, é claro, como o ministro falou, foram coletadas mais de 45 mil amostras, então mesmo um número pequeno de aves aí migratórias que possam estar positivas acabam sendo pegas uma hora ou outra no exame. Todo contato direto ou indireto com a ave migratória deve ser evitado ao máximo. Então, como ele colocou, questão de prevenir a fonte de água, né, as caixas d'água bem tampadas para evitar que aves possam ter acesso. O próprio silo de ração, imediatamente após a descarga, fechar o silo para que aves não circulem ali ou possam excretar ali, né, na ração das aves, do plantel, né? Corrigir problemas que tenham na tela de antipássaro ou mesmo na cerca, para que as aves cheguem a se aproximar do aviário. Outra coisa, o calçado, né? Se porventura a pessoa pisar em alguma excreta durante o seu percurso, mesmo que seja da portaria até o galpão, isso pode levar a doença lá para dentro. Então, utilizar um calçado dedicado para dentro do galpão exclusivamente para o contato com as aves. Além disso, troca de roupa é importante e, se possível, sempre que possível, a granja que tem condições, o banho é recomendado. E deve ser tomado essa precaução toda vez que uma pessoa, ou seja ela que está ali o dia a dia, ou seja um visitante esporádico. Lembrando que visitas também são
podem aumentam o risco, né, para levar a influenza para as aves domésticas, né? E qual que é o sintoma assim, mais claro que o produtor precisa ficar atento do comportamento da ave? Assim, mortalidade, né? A maioria das aves ela tem uma mortalidade, às vezes, 50% aí, praticamente em 30, 50% em 24 horas. Então, às vezes, a primeira coisa que o produtor vai notar é essa mortalidade. Além disso, as aves caídas, né? Sinais clínicos nervosos, tremores ou perda das pernas, a perda de mobilidade do pescoço, um andar cambaleante ou em círculo, né? Então, são sinais nervosos. Além disso, hemorragias, né, nas partes desprovidas de penas, que são mais fáceis de observar, como nas pernas, na crista e na barbela, também nas mucosas, e excesso de muco, também nas narinas ou mesmo na faringe. Também, às vezes, algumas aves, ou a maioria delas, vão ter diarreia, né? Aves em produção, né, sejam elas de postura ou reprodutoras, então, queda brusca na produção de ovos e mesmo até defeito nos ovos, né? Agora, para terminar, qual que é o risco do ser humano ser contaminado com o vírus a partir do consumo da carne de frango ou propriamente do ovo? É muito raro e não vou dizer que seja impossível, mas é algo muito difícil e prática, como o ministro bem colocou, não há praticamente risco, uma vez que o abate das aves ele é feito com aves a partir de aves saudáveis. Não, então, se há procedimento de mortalidade, eles primeiro vão ser submetidos a teste antes de serem abatidos. Então, os sinais, além disso, porque os sinais clínicos da doença são muito característicos, como a gente colocou. Então, seria muito fácil de identificar uma ave dessa, um lote de aves infectadas no abate. Além disso, é lógico que a cocção da carne também, o frango, né, consumido cru, também ajuda a questão da eliminação do vírus. O vírus não fica no ovo, né? Ele pode, às vezes, estar na superfície da casca, mas isso é também por pouco tempo após a postura. Então, eu diria que, como eu comentei, o ministro também comentou, praticamente não existe risco aí através da carne ou dos ovos. Perfeito. Eu quero agradecer ao Luizinho Caron, que é pesquisador da Embrapa Suínos e Aves. Obrigado, Luizinho, pela aula aí, né? Foi muito esclarecedora para o nosso telespectador. Uma boa tarde para você, até uma próxima. Então, a próxima, obrigado e boa tarde para vocês também. É um prazer estar junto contigo aí. Valeu, prazer foi nosso.